Hora de conversar com o Felipe Killing, é impressionante como todos os elementos, as notícias, as novas informações que têm surgido vão se encaixando e sugerindo que aquilo de que Daniel Alves foi acusado, de fato aconteceu. Aliás, eu quero dar meus 2 centavos sobre as investigações depois da fala do Killing, mas antes, o Killing, não tá bonita a situação do jogador da seleção, hein? Bom dia. Bom dia, Megali, Ellen, Carly, a todos. Nem um pouco, viu? Agora o Portal UOL divulgou uma entrevista exclusiva com a advogada da vítima. Afirma que, desde o ocorrido no dia 30, sua cliente está passando por atendimento psicológico, tomando remédios para dormir, porque o trauma é muito grande, e ainda fazendo um tratamento antiviral, porque o estupro teria acontecido sem camisinha. Ela afirma que a sua cliente, desde o começo, bateu na tecla que não quer indenização. E revelou que a mulher falou, olha, se envolver indenização, dinheiro, eu não vou nem te contratar. Eu não preciso de dinheiro, eu quero que a justiça seja feita. Ela também revelou que está sendo muito difícil manter a identidade da mulher em segredo, porque, claro, existe uma mobilização midiática enorme em relação a isso. Todos os jornais espanhóis fazendo uma extensa cobertura, no Brasil também, na imprensa internacional. Inclusive, um jornal espanhol revelou que a polícia da Espanha arquitetou uma armadilha para que Daniel Alves fosse a território espanhol, prestasse depoimento e aí tivesse a prisão preventiva. Uma das estratégias foi vazar informações falsas para a imprensa de forma proposital que indicariam que Daniel Alves não estava com tantas denúncias e acusações, que a situação não estava tão grave, porque ele estava no México, né, jogando pelo Pumas, clube que ele tinha contrato, e o medo se ele soubesse o tamanho da encrenca que estava, viajasse ao Brasil, que não extradita seus nacionais, e tivesse um caso semelhante ao de Robinho. A investigação propôs... Oi. A história da... A Cara estava me chamando a atenção aqui. A história dos 47 segundos... Por exemplo, porque essa, a gente até falou, pô, mas mudou essa informação, né? Porque antes a gente recebeu a informação de que eles ficaram 47 segundos no banheiro. Depois virou 15 minutos. Isso aí é uma informação que foi passada falsa? Foi uma informação falsa? Intencionalmente passada à imprensa pela polícia? Exatamente. De acordo com o jornal El Correio, essa foi uma informação falsa passada de forma intencional para mostrar, olha, Daniel Alves, não tem tantas evidências assim contra você. E aí a justiça precisava que Daniel Alves fosse à Espanha. Infelizmente, a sogra dele acabou morrendo há pouco mais de uma semana. Ele foi para o enterro e aí falaram, olha, vem aqui para uma conversa informal esclarecer os fatos. Só que essa conversa informal aconteceu depois da investigação já ter colhido dezenas de depoimentos de pessoas que estavam na casa noturna e estar com muitas provas contundentes ou indícios muito contundentes. E a advogada afirmou que uma coisa muito importante foi a mulher, na mesma noite, já ter passado por um protocolo que as casas noturnas em Barcelona fazem, né, de acionar a polícia e uma ambulância. Então ela já fez um exame, ela entregou as roupas, inclusive roupa íntima, fez um exame no corpo, porque em muitos casos a mulher ela demora 15, 20 dias, um mês, né, porque é muito trauma, acaba lavando a roupa, tomando banho para tentar limpar o corpo. E outro fato que ela destacou é que a sua cliente quase não bebeu durante a noite. Então, ela lembra muito bem do que aconteceu. E uma câmera acoplada no uniforme de um policial registrou os primeiros relatos da mulher na noite do dia 30, a madrugada do dia 30 para o dia 31 de dezembro. E esse relato, ele se mantém durante todos os outros depoimentos. Então, a mulher, ela deu esse primeiro relato para a polícia quando chegou à casa noturna. Ela dá um outro relato no hospital. Depois um outro relato na delegacia. E aí um outro relato para a juíza. Então são 4 relatos e é muito importante que se tenha uma consistência. E a cliente dela conseguiu manter isso. O Daniel Alves, ele está no presídio Brians 2, está dividindo cela com outro brasileiro, que chama-se Coutinho, também acusado de violência sexual. A defesa de Daniel Alves deve apresentar hoje um recurso para que ele tenha liberdade provisória. Ele contratou um advogado super famoso na Espanha, que já defendeu o Daniel Alves, políticos. O Barcelona, num caso contra o Neymar, é um cara conhecido como toga de ouro, né? Porque ele consegue vários acordos e consegue muitos benefícios aos seus clientes.
mas diante de tantas informações, de tantas evidências e depoimentos contundentes, e a vítima não querer nenhum tipo de acordo ou indenização, a situação de Daniel Alves é bastante complicada perante a justiça. É pouco provável que a justiça conceda a liberdade provisória. 23 anos tem essa moça. Você, ouvinte aí da rádio, conhece alguém de 23 anos, tem uma filha de 23 anos? Gente. Imagina a situação pela qual essa moça passou, essa garota passou. Porque ela estava na boate com outras amigas, e aí elas foram convidadas a entrar numa área VIP, né, Killing? Que garota que tá numa boate que fala assim, poxa, legal, vou. Vai até lá, e aí começa o abuso. Então, assim, e ainda por cima, né, Killing, tem gente dizendo, não, ela topou ir até lá. Então... Sim, ela topou ir na aula VIP. Então, isso significa uma autorização para estupro? Eu imagino que na cabeça desses estupradores é o que acontece, entendeu? Ah, se ela veio aqui é porque ela quer e eu posso fazer o que eu quiser com isso. Porque eles não enxergam mais uma pessoa. Eles enxergam algo. E aí, a partir daí, eles podem fazer o que eles quiserem. Como é que pode alguém duvidar do relato? E duvidaram, né? Muita gente duvidou do relato dessa moça. Olha, em 2019 foi quando a Espanha... O Killing já trouxe essa informação pra gente. A Espanha aprovou uma lei muito mais dura contra ataques sexuais. É a Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual. E não é que eles tornaram as penas mais duras, tornaram, mas não foi só isso, né? Geralmente, quando medidas que funcionam não são simples, elas são complexas, demandam muitas mudanças na própria sociedade. Por exemplo, casas noturnas foram obrigadas a se preparar para a eventualidade de ataques sexuais como este, supostamente cometido pelo Daniel Alves, na forma de câmeras, na forma de seguranças treinados. São protocolos específicos, né, para esse tipo de ação. E, gente, tá tudo acontecendo de forma exemplar na Espanha, é isso que eu queria dizer. É impressionante, tudo funcionou. Será que aqui no Brasil, e, aliás, em qualquer parte do mundo, também não gosto dessa vira-latice, se fosse no Brasil, não sei, talvez funcionasse, mas geralmente uma casa noturna não ia assumir essa responsabilidade. Ia falar, aconteceu isso com você, vai lá na polícia. Vê lá com a polícia, não é com a gente. Não foi o que aconteceu. Ela foi acolhida pelos seguranças, um policial foi chamado, o policial tinha uma câmera no peito que funcionava e pôde captar as primeiras reações dela. O local foi isolado, a perícia foi realizada, sêmen foi encontrado, o nome dela não foi divulgado, não vazou. Então tá tudo sendo conduzido, inclusive essa estratégia aí de divulgar em off, né? Deixar vazar em off uma informação falsa para fazer com que o Daniel fosse até a Espanha e caísse nessa arapuca. Tudo foi muitíssimo bem feito e está sendo muitíssimo bem conduzido. Eu quero crer que casas noturnas do Brasil estejam preparadas para eventualidades como essa, porque não há nenhuma razão para a gente não acreditar que isso não esteja acontecendo todos os dias aqui no Brasil. Você imagina... Com jogadores de futebol ou com anônimos. Mas eu acho que ainda mais com, né, Killing, com jogador de futebol, com um artista, com gente poderosa que tem dinheiro. Quantas vezes isso já não aconteceu e a pessoa falou, não vai dar em nada. Nem vou falar, exato, nem vou me expor. Eu não vou me expor porque eu sei que isso não vai dar em nada. No caso do Daniel, vai dar sim. Killing, o nosso Fusquinha tá atrasadíssimo. Um beijo pra você. Não, ele ia falar mais alguma coisa. Diga Fala, lá. Killing. Rapidinho, claro. Que é uma unidade específica da polícia, né, que investiga violência sexual, e isso foi muito importante, porque essas pessoas são treinadas a lidar com a vítima, foram várias mulheres que acolheram essa vítima, então isso também ajudou ela a se sentir mais confortável para denunciar, porque tudo isso, esse exemplo que pode ser um marco na justiça espanhola e servir de outros exemplos, partiu da denúncia de ela se sentir confortável para levar esse caso adiante mesmo contra um jogador de futebol super famoso. Beijo, Killing, até amanhã. Beijos, até.